Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que hoje vai exaltar essa grande atriz que é Regina Casé. Grande Regina Casé. É uma grande atriz, a gente tem que exaltar, mas tem uma pequena coincidência que muitas pessoas fizeram piada nos últimos meses, que foi o fato de que perceberam que todo ano que ela participou de novelas, aconteceu uma grande tragédia a nível mundial. A Regina Casé vem com essa maldição, né? Que é trazer... Toda vez que ela entra numa novela, parece que acontece uma grande tragédia. Que ela não tem nada a ver com isso, mas... É bom deixar isso bem claro, né, gente? A gente não tá falando que ela causou os negócios. Então, nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai falar dessa maldição Regina Casé. Regina Casé não teve nada a ver com 11 de setembro, mas... trouxe aí algumas outras coincidências interessantes. Talvez não tão felizes, mas curiosas. Antes de começar o vídeo, eu vou falar que nós temos um clube de membros aqui no canal, que é uma forma que a gente arranjou de vocês incentivarem a gente pra gente conseguir se dedicar mais ao canal. Aí, na descrição tem o link explicando todos os planos, e um dos planos, que é o Plano Maneco, tem vídeos a mais todos os meses, além dos que a gente faz aqui. Então você pode ir lá e ver, por exemplo, o vídeo da Larissa falando sobre Casa do Dragão, tem vídeo da gente falando coisas boas de novelas horríveis, tem bastante coisa lá, recomendo dar uma olhada. Bem, Regina Casé é o assunto de hoje. A gente tem que falar que ela é uma grande atriz. Ela fez muitos filmes, ela fez programas humorísticos, ela apresentou programas. Filmes tem, por exemplo, Que Horas Ela Volta, que é um filme ótimo. Ela fez programas humorísticos, tipo TV Pirata, ótimo também. E ela, pelo menos a maior memória que eu tenho da Regina Casé é ela apresentando programas. Porque durante muito tempo ela apresentou programas mostrando como era o Brasil de verdade. Ela fez o Brasil Legal, depois ela fez o Muvuca e por fim ela fez o programa de auditório Esquenta. Alegria arrebenta. Aquele programa era um caos. Nossa, eu sei. imagino o trabalho de edição. Eles deviam gravar 12 horas de programa pra editar pra ficar 1 hora. Era muita coisa acontecendo. Mas era meio maravilhoso, né? Eu amava o Esquenta. Na verdade, meu programa preferido era o Brasil Legal. O Brasil Legal eu achava muito bom. Que é basicamente o conceito do programa do Paulo Vieira agora na Sim. GNT, né? Que Avisa Lá Que Eu Vou, que é tipo, era a Regina Casé simplesmente viajando pelo Brasil e procurando histórias de gente que ela achava pelo caminho, né? E como a gente falou na introdução do vídeo, pessoas, não sei quem teve a sacada, mas perceberam que todo ano que a Regina Casé fez uma novela, aconteceu algum grande acontecimento, alguma tragédia. Essa coincidência que acontece. A gente fez um levantamento aqui, puxamos o currículo de Regina Casé, listamos todas as novelas e mostramos que realmente isso parece se aplicar. Como, por exemplo, a estreia dela aconteceu em 1984, em Guerra dos Sexos, a versão original, não aquela versão horrorosa com a Irene Havashi e o Tony Ramos. Ela, nessa aqui, ela só fez uma pequena participação especial. Ela interpretou a Carlotinha Bimbate, que era uma personagem que a Cro, que era a personagem da Cristina Pereira, ficava citando. Ela sempre citava, ai, a Carlotinha, ai, minha amiga Carlotinha, essas coisas. E aí, no último capítulo, a Regina Casé deu vida à Carlotinha. E aí, nesse mesmo ano de 84, ela participou de uma outra novela, que foi Vereda Tropical, que é do Carlos Lombardi. E aí ela interpretou a Clotilde, que aí ela fazia parte do núcleo jovem da novela, que é uma coisa muito estranha, né? Porque a gente tá acostumado a Regina Casé aí sendo a avó nas novelas. A Dona Lourdes, e né? De repente, aí ela era do núcleo jovem, né? O tempo passa pra todo mundo. Passou muito bem pra ela. E aí, em 84, aconteceu uma tragédia. Nossa, eu tô falando rindo aqui, parece aquele livro lá da Monja Coen. Ansiedade, ela rindo. Enfim. Aconteceu uma tragédia em 84. 84 ficou marcado pelo desastre de Bhopal. Não sei se pronuncia dessa forma, Bhopal. Enfim, foi um vazamento de gás que aconteceu em dezembro de 84 lá na Índia. E é considerado o pior desastre industrial da história. E contou com milhares de mortos e centenas de milhares de feridos. Eu confesso que eu não conhecia esse desastre. Eu também não era familiarizada com esse desastre, não. Eu acho que o pessoal mais velho que a gente deve ter visto isso em jornal, essas coisas, então deve guardar mais isso. Mas isso foi algo que passou por mim, eu não conhecia desse desastre. Sim, também não. Mas, falando de tragédias, em 86, também teve uma questão aí, né? A Regina Casé fez Cambalacho, onde ela Maravilhosa fez novela.
Sim, onde ela fez um dos papéis mais icônicos da carreira dela, que foi a Tina Pepper, né? Que era uma mulher que sonhava em ser uma cantora famosa, né? E aí ela usava uma peruca pra imitar a Tina Turner. A Regina Casé fez esse papel de maneira brilhante, assim, era muito boa a Tina Pepper, muito... Era uma paródia de cantoras. Ela gravou até o próprio clipe dela, da música Você Me Incendeia. Que se você jogar no Google, se você jogar no YouTube, Você Me Incendeia, Tina Pepper, você vai ver o clipe, é maravilhoso, vai ficar grudado na tua cabeça por uns 3 dias a música. Não, é perfeita. Enfim, mas assim, apesar dela ter feito esse grande sucesso e ter, né, trazido aí essa grande Tina Pepper pra gente na novela e tudo mais, em 86 rolou várias coisas complicadas. Teve o acidente nuclear de Chernobyl, que isso daí você já deve ter ouvido na escola, né, pelo amor de Deus. Ou em meme, né, porque a palavra Chernobyl se transformou em meme, sim. Né? Ou naquela série da HBO que, nossa, você tem que ter muito estômago pra querer assistir. Não que seja ruim, mas é muito triste. Enfim, que foi o acidente nuclear que ocorreu lá na União Soviética, né, com dezenas de mortos e milhares de casos de fatalidade ao longo prazo, porque, pra quem não sabe, a questão da radiação é um negócio que fica, né, tipo, tem uma explosão de radiação e ela fica no solo, ela fica em vários lugares ali. E então isso causa todo tipo de problema, não só para o ambiente em que aconteceu, né, como para pessoas que sofreram, né, a incidência da radiação, tipo, mulher que não pode mais ter filho, umas doenças loucas. Contamina a terra, né? Exatamente. Você não pode comer as coisas que tem lá, beber a água que tem lá. Vira um negócio, é um negócio assim muito, muito triste, tipo, que tem consequências a muito longo prazo e que demora muito pra voltar ao normal, assim, né? Então... E aí, depois de fazer Cambalacho, a Regina Casé fez uma pausa na carreira. Aí coincide com o momento que ela fez Brasil Legal, Muvuca, etc. Só que ela voltou às novelas mais de uma década depois, em 2001, com As Filhas da Mãe, de Silvio de Abreu, o mesmo autor de Cambalacho, inclusive. E aí ela interpretou a Rosalva Rocha, que era uma personagem, que era uma mulher casada, num relacionamento abusivo com o esposo, que era Edson Celulari. E aí ele era um homem imprestável, ela era mãe de 4 filhos. E aí, no meio da história, ela descobre que, na verdade, ela é filha bastarda do milionário da novela. E com isso, ela é tipo a 4ª filha da mãe, porque a história da novela era uma briga pela herança da Lulu de Luxemburgo. E aí tinha as 3 filhas da mãe, que eram as filhas dela. E aí ela também tinha tanto direito quanto as filhas da mãe. Então ela era a 4ª filha da mãe. Mas 2001 também ficou marcado por uma tragédia. Isso aí as pessoas já, pelo menos as pessoas que estão na cidade já devem se lembrar mais, né? Que foi o atentado terrorista do 11 de setembro, um negócio que parou o mundo, né? Todo mundo começou a falar sobre isso. Foi um atentado terrorista comandado por Osama Bin Laden, que ele tentou atacar vários pontos dos Estados Unidos. E o mais marcante foi que ele atingiu as torres gêmeas do World Trade Center com 2 aviões. Quer dizer, ele não, né? Ele não estava lá. A organização do Osama sequestrou os aviões, jogou contra as torres e derrubou as 2 torres. E isso causou cerca de 3 mil mortes. Aí começou guerra com o negócio do Oriente Médio, foi um negócio bastante pesado. Inclusive afetou novelas, né? Vamos lembrar que o Clone estava para estrear nessa época e ia falar sobre muçulmanos. O pessoal chegou a cogitar que a Globo ia cancelar a novela, né? Não, foi uma tragédia daquelas mega noticiadas, né? Porque foi uma tragédia imensa e aí, além de tudo, nos Estados Unidos, né? Que é um país que, enfim, tudo que acontece lá tem extrema repercussão. Regina Casé não teve nada a ver com 11 de setembro, assim como o Celso Portiolli. Depois, né, de 2001, a Regina Casé passou mais um tempo sem fazer novela. E aí ela fez uma participaçãozinha só, uma novela meio esquecida chamada Ciranda de Pedra. Você assistiu? Acho que eu assisti, eu li o livro. Eu lembro que na época que saiu, porque eu tava já na faculdade de letras, foi uma grande sensação. Meu Deus, estão adaptando esse livro. Aí o livro tava bombando em vendas também, mas não cheguei a assistir essa novela. Era bem uma novelinha das 6, até porque a história de Ciranda de Pedra é uma novelinha das 6, né? Aliás, um bom livro da Lídia Fagundes aí, pra quem quiser... Vou falar uma coisa aqui meio assim, né? Eu não sou a maior fã de Lídia Fagundes em toda a sua totalidade, assim. Mas esse livro, pra quem quiser aí uma dica de leitura de Lígia Fagundes Telles mais levinha, mais assim... Mais novela das 6, quase? Exato, Ciranda de Pedra é um livro legal, assim. Você lê rapidinho e é divertido.
Os contos dela também são muito bons, mas não é tudo que eu amo. Em 2008, né, a Regina Casé foi lá, fez a Eunice Jardim, né, que era uma participação apenas. Só que só essa participação também já coincidiu com tragédia, coitada, a pobre. Porque a gente acha, às vezes só sendo escalada, às vezes uma Não. participação não vai causar nada, né? Não, a coincidência ela veio até na participação. Porque o que aconteceu em 2008? Teve a crise financeira de 2008, que foi considerada a pior crise desde a Grande Recessão lá de 1930 lá nos Estados Unidos. Que foi causada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos. Se você era vivo nessa época e acompanhava noticiário, você deve lembrar disso. O caos que foi, né? O caos que foi, o quanto o governo que estava no poder na época foi criticado, porque a imprensa meteu o pau. E foi o começo. Acho que ali começou a ser o começo do, né? Tipo, do tsunami horroroso que levou a gente pra onde a gente tá depois. Mas é engraçado porque na época o então presidente Lula foi bastante criticado, porque ele falou, essa crise não vai afetar a gente, é só uma marolinha. Essa palavra pegou muito. E no fim acabou realmente não afetando muito a gente. O Brasil estava muito bem economicamente e por isso não foi afetado. Não é, justamente, né? Mas lembra, lembra que você ligava na Globo, sei lá, na Globo, aí era, não sei o que, como assim? Ele tá falando que é uma marolinha. Depois passou, sei lá, meses ouvindo isso. No fim, no Brasil, deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Mas foi um grande problema lá fora mesmo. Aí logo depois, assim, né, 4 anos depois, a dona Regina Casé participou de uma outra novela, que foi Cheias de Charme. Só que ela participou como ela mesma, tipo, não foi uma personagem. Como pessoa física, né? Pessoa física Regina Casé. Tipo, quando a Fátima Bernardes participa de uma novela, porque a pessoa foi no encontro, ou quando a Ana Maria participa, a mesma coisa. Só que aí, eu acho que, será que porque ela participou como ela mesma, será que foi por isso? Não teve tragédia. Eu acho que a gente achou o ponto, então. É quando ela está na teledramaturgia, interpretando um outro papel, que acontece alguma coisa. Agora, se for ela mesma, aí beleza. O que não aconteceu em 2019, né? Porque foi a época que estreou Amor de Mãe, que foi o grande retorno de Regina Casé às novelas. Porque tirando a participação dela em Ciranda de Pedra, em Cheias de Charme, ela não fazia novela desde 2001 com As Filhas da Mãe. E em 2019 ela pegou justamente a protagonista. Regina Casé nunca tinha feito uma protagonista de novela, né? Tava todo mundo ansioso. Ela interpretou a Dona Lourdes, a mãe que buscava o seu filho perdido. E foi um grande acontecimento. Eu acho que a Dona Lourdes é a melhor representação de mãe que a gente já viu numa novela. E ela tinha características que todo mundo conseguia se identificar como algo de sua própria mãe, ou de alguma mãe muito próxima, ou alguém que foi como uma mãe. Enfim, ela estava muito bem nesse papel. É um dos meus personagens preferidos da Regina Casé, assim, eu acho. É muito parecida, né, com a Val. Do Que Horas Ela Volta, que também é muito carismática. Também tem muito essa coisa, né, da mãe, assim, da figura materna que você vê em várias mulheres ali. Mas acho que a Regina faz muito bem esse papel, assim, dessa mãe preocupada, dessa mãe, enfim, toda cheia de camadinhas ali que a gente consegue enxergar. Tipo uma mãe universal, né? E a novela Amor de Mãe estreou lá por novembro, que é uma época muito estranha pra se estrear a novela, porque é perto do fim do ano, a emenda com verão, férias. A Globo evita estrear nessa época, mas é o que tinha pra hoje. Então ela estreou lá pra novembro, Amor de Mãe. E o que aconteceu em dezembro? Em dezembro tivemos os primeiros casos de Covid-19. Inclusive a doença se chama Covid-19, que começou em 2019. Que aí levou a uma pandemia, né, que afetou o mundo inteiro. Alguns, sei lá, cerca de 4 meses depois, fechou tudo, ficamos trancados em casa durante anos. Depois pudemos sair. E, coincidentemente, Regina Casé em novelas tinha algumas tragédias que eram eventos mais locais. E esse foi um evento global, né? Foi, afetou o mundo inteiro, né? Afeta até hoje, né? Pois é, ainda estamos com essa doença sofre. aí. Inclusive, vamos reforçar aqui, mais uma vez, esse vídeo está sendo gravado bem antes de quando ele foi lançado, mas os casos de Covid-19 estão subindo, então, por favor, se você não tomou a sua dose de reforço, se você está disponível no seu estado, claro, e você pode tomar, por favor, vá tomar, que é muito importante, é uma doença séria. Até o Ratinho Júnior já liberou agora. Pois é. Depois do seu vídeo, você pleiteando isso... Foi isso. Eu reclamei, deu 2 dias, ele liberou. É o poder do Coisa de TV. Tá liberado.
Inclusive, fazendo um relato pessoal, eu peguei Covid durante essa nova onda. E eu não recomendo, assim, não... Podendo não pegar, assim, né, se você puder se proteger e tomar a vacina, porque com vacina eu acho uma doença muito chata. Então, sem vacina, gente, isso daqui devia ser um negócio, assim, não tem ideia do que seria. Mas, enfim, tomem a 4ª dose, porque dá uma segurada, né? Tomar vacina não vai impedir que você pegue a doença, mas se você pegar, provavelmente você vai adquirir uma forma mais leve. A gente trouxe todo esse balanço sobre as coincidências da escalação de Regina Casé em novelas e tragédias que aconteceram a nível mundial na mesma época, porque estamos preocupados. Porque, caso você acompanhe esse canal, você sabe que atualmente a Regina Casé está no ar como a Zoé de Todas as Flores, né? A vilã da novela. E assim, a gente já tá em dezembro e não tem nenhuma grande... Eu estou com receio do que pode acontecer. Será que esse ano vai quebrar essa maldição e nós não vamos ter uma grande tragédia? Não sei, vai que vem um 10-1 na Copa. Imagina a humilhação do Brasil perdendo pior do que o Brasil e a Alemanha? Não é, tipo, perder de 7-1 na final. Preferiria esse tipo de tragédia mais cotidiana, né, do que uma tragédia... A gente gostaria de que não acontecesse nenhuma tragédia mais no mundo, né? Será que, por exemplo, o fim do Twitter, na verdade, é a grande tragédia? Então, o fim né, que não aconteceu? Isso daí pode ser uma eu consideraria tragédia. Também seria uma tragédia pra mim, né? É a rede social que eu mais fico. É a única rede social que eu entro lá e falo, não, aqui eu gosto de ficar, eu gosto desse... O site da saúde mental, sabe? Nosso espacinho seguro pra ser... Esse espaço seguro pra ser ridiculamente maluco, é muito bom. Mas é sério, eu tenho medo, eu não quero que o Twitter acabe, porque eu gosto de assistir coisa comentando no Twitter. Sim, eu vou sentir muita falta se acabar, né? Eu não vou saber lidar com isso. A gente tá gravando esse vídeo em meio à suposta queda do Twitter, né? Então aí a gente tá nesse momento cafona de, eu gosto desse lugar, é legal comentar novela com outras pessoas. Então, e aí a gente vai fazer isso aonde, sabe? Tipo, não tem outro site. Você dá aquela risadinha coletiva, sabe? Aquela coisa... Eu acho legal, acho uma interação interessante. E, Regina Casé, a gente ama você, Sim. tá? A gente não tá falando que você traz essas coisas, não. São coincidências. Um vídeo de coincidências malucas, mas a Regina Casé não teve nada a ver com nada disso, porque ela é ótima. Antes que o Twitter morra, você pode seguir a gente, né? Tem aqui embaixo as nossas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, as nossas, tanto pessoais quanto as do canal. Você segue lá pra você ter informações. Quando lança vídeo, a gente sempre tá avisando lá, então acompanha a gente. É isso. O Instagram deve voltar a ser melhor atualizado essa semana, quando a pessoa responsável pelo Instagram se curar completamente da Covid. Bom, é isso, gente. É isso. Conta aí pra gente se você lembra de mais alguma coincidência com a Regina Casé ou com algum outro ator que também, porventura, tenha a ver com outras tragédias aí, alguma outra história que vocês lembrem dessas conspirações malucas que às vezes as pessoas criam na internet. Fala aí pra gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Terceira torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Que tanto fala no meu nome. Que eu não tenho nada a ver.